Pare tudo o que você está fazendo por estes próximos 35 minutos. Imagine acordar todo dia sabendo que você não é mais dono da sua própria vida financeira, que os bancos controlam seu futuro, sua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. E se eu te dissesse que existe uma regra antiga, de mais de 3.300 anos, escrita pela própria sabedoria de Deus, que divide tudo em 33, 33, 33 e que pode te libertar dessa prisão para sempre? Os bancos sabem dela. Os grandes financistas a usam há séculos, mas eles nunca quiseram que você descobrisse. Porque quando você descobre esta regra, você para de pagar juros a vida inteira, começa a construir riqueza real e devolve a paz para dentro da sua casa. Esta regra está comprovada na Bíblia. E hoje, pela primeira vez de forma clara e completa, eu vou te mostrar exatamente como ela funciona e como você pode aplicá-la agora, mesmo que esteja devendo 50 mil, 200 mil ou mais. Fique comigo até o final, porque no minuto 34 eu vou te entregar o passo a passo prático que já mudou a vida de centenas de famílias. Você provavelmente já sentiu isso. O coração apertado ao abrir o extrato do cartão, o suor frio quando chega a conta de luz junto com o boleto do empréstimo, ou aquela sensação de culpa ao dizer não para os filhos, porque o dinheiro simplesmente não sobra. No Brasil, mais de 78% das famílias vivem endividadas. Muitos trabalham o mês inteiro só para pagar juros. O sistema foi construído assim. Os bancos lucram quando você paga o mínimo, quando renova o empréstimo, quando troca uma dívida cara por outra ainda mais cara. Veja a história de 3 pessoas que eu acompanhei de perto. João, 42 anos, técnico em uma fábrica. Ganha um salário decente, mas devia 187 mil reais entre cartão de crédito, cheque especial e financiamento de carro. Todo mês pagava quase 4.800 reais só de juros. Acordava ansioso e dormia pensando em como iria sustentar os 2 filhos. Maria, mãe solo de 35 anos, trabalhava como auxiliar administrativa. Tinha 68 mil em dívidas acumuladas após o divórcio. Vivia adiando sonhos simples, como levar a filha para a praia ou fazer um curso que poderia aumentar sua renda. E o casal jovem, Pedro e Ana, ambos com 29 anos. Começaram o casamento cheios de esperança, mas em menos de 3 anos já estavam com 95 mil reais em prestações. Brigavam quase toda semana por causa de dinheiro. O amor continuava ali, mas a paz tinha ido embora. O pior não é apenas o número, é a escravidão invisível. Provérbios 22:7 diz claramente: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você não falhou como pessoa. Você foi colocado dentro de um sistema projetado para te manter servindo. Os juros compostos trabalham 24 horas por dia contra você. Enquanto você dorme, a dívida cresce. Enquanto você trabalha, uma parte cada vez maior do seu esforço vai para os bolsos dos bancos. Mas aqui está a boa notícia que poucos te contam. Deus nunca planejou que seu povo vivesse assim. Ele não criou filhos para serem escravos de credores. Desde o Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu princípios de liberdade financeira, de herança e de multiplicação. O que você está prestes a descobrir não é uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. É um princípio antigo, testado por gerações, que quebra esse ciclo de servidão. É a regra judaica 33, 33, 33, uma divisão sábia e equilibrada que transforma quem deve em quem possui, quem vive apertado em quem constrói legado. Agora que você entende a profundidade do problema, chegou o momento da revelação que pode mudar completamente sua história financeira. A regra judaica 33, 33, 33 é simples, mas extremamente poderosa. Ela ensina que todo o seu dinheiro, todo o seu esforço e toda a sua renda devem ser divididos de forma equilibrada em 3 partes iguais de aproximadamente 33% cada. Não é uma sugestão moderna de coach financeiro. É um princípio de sabedoria milenar que Deus estabeleceu para o seu povo viver em liberdade e prosperidade. Vamos entender cada uma das 3 partes com clareza. A primeira parte, 33%, deve ser destinada ao patrimônio sólido. Isso significa terra, imóveis, ouro ou qualquer ativo que preserve valor ao longo do tempo e que possa ser passado de geração em geração.
No Antigo Testamento, Deus deu a terra como herança eterna ao povo de Israel. Não era algo para gastar, mas para guardar, proteger e multiplicar. Quando você investe nessa coluna, você está construindo raízes fortes. Você para de alugar a vida dos outros e começa a possuir algo que o tempo valoriza. É a base da sua liberdade futura. A segunda parte, outros 33%, vai para o negócio gerador de renda. Aqui não se trata apenas de ter um emprego. Trata-se de criar ou investir em algo que produza dinheiro mesmo enquanto você dorme. Pense nos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó multiplicavam seus rebanhos, plantavam, comerciavam. Eles não dependiam apenas de um salário. Eles criavam sistemas de multiplicação. Hoje isso pode ser um pequeno negócio paralelo, um investimento em ações ou fundos que geram dividendos, ou até mesmo o desenvolvimento de uma habilidade que você pode vender como serviço. Essa coluna é responsável por fazer seu dinheiro trabalhar para você. A terceira parte, os últimos 33%, é reservada para liquidez e proteção. Dinheiro na mão, reserva de emergência, oportunidades que aparecem de repente. Assim como José no Egito armazenou grãos nos anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez, essa coluna te dá agilidade e segurança. Ela permite que você aproveite boas oportunidades sem precisar se endividar novamente e te protege de imprevistos que poderiam destruir anos de esforço. Por que exatamente 33%? Porque essa divisão reflete o equilíbrio divino. Não é 50-50, que deixa tudo desprotegido. Não é 70-30, que concentra risco demais em uma única área. Os 33% criam harmonia, proteção do futuro, geração de renda e capacidade de ação no presente. É uma tríade perfeita, assim como tantas outras estruturas que vemos na Bíblia. Imagine uma moeda de ouro antiga sendo dividida em 3 partes iguais. Uma parte vira a casa própria ou um terreno que seus netos vão herdar. Outra parte vira um negócio que gera renda mês após mês. A última parte fica disponível para você agir com sabedoria quando a vida apresentar uma porta aberta. A maioria das pessoas gasta tudo ou joga tudo em uma única direção, ou tudo em consumo, ou tudo em um único investimento arriscado. A regra 33-33-33 quebra esse erro. Ela obriga o equilíbrio. E quando você vive em equilíbrio financeiro, a paz volta para dentro de casa. Essa regra não é teoria. Ela foi vivida por gerações do povo judeu que, mesmo em meio a perseguições e exílios, conseguiram preservar e multiplicar riqueza. Os bancos sabem disso. Eles sabem que se você aplicar essa divisão, você vai precisar cada vez menos deles. Por isso, preferem que você continue focado apenas em pagar parcelas. Mas você, a partir de hoje, tem acesso a esse segredo. E nos próximos capítulos, vamos ver onde Deus mesmo confirma essa sabedoria na sua palavra. Agora que você já conhece a estrutura da regra 33-33-33, vamos direto à fonte de toda essa sabedoria, a Bíblia. Porque o que torna essa regra tão poderosa não é apenas sua lógica prática, mas o fato de ela estar ancorada na própria palavra de Deus. Começamos com Levítico 25, um dos capítulos mais revolucionários da Bíblia em relação a finanças. Nele, Deus institui o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Nesse ano, todas as dívidas eram perdoadas, as terras voltavam para os donos originais e as famílias eram restauradas à sua herança. Deus estava dizendo claramente: eu não quero que meu povo fique eternamente preso por dívidas. Eu quero liberdade e restauração para vocês. A regra 33-33-33 funciona como um jubileu pessoal que você pode ativar em sua vida antes mesmo dos 50 anos. Em vez de esperar décadas para ser livre, você começa a construir sua própria restauração financeira agora. Outro versículo que não podemos ignorar é Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa não é uma opinião, é uma lei espiritual e financeira. Quando você vive endividado, você se torna servo dos bancos. Suas decisões são limitadas pelo medo de não conseguir pagar. Seus sonhos são adiados. Sua família sofre as consequências. Deus nunca planejou que seus filhos vivessem como servos. Ele quer que você seja cabeça, não cauda,
que você empreste e não que precise pedir emprestado. Veja a vida de José, um dos maiores exemplos financeiros da Bíblia. No Egito, ele não gastou toda a abundância dos 7 anos de fartura. Ele separou uma grande porção, algo muito próximo do conceito de patrimônio sólido e liquidez, para os anos de escassez. José usou sabedoria para armazenar, proteger e depois multiplicar. Quando a fome chegou, ele estava preparado. A regra 33, 33, 33 segue exatamente esse modelo. Você guarda, multiplica e protege ao mesmo tempo. Neemias também nos ensina muito. Quando voltou a Jerusalém, encontrou o povo endividado, vendendo seus filhos e suas terras para pagar impostos e juros. Neemias confrontou os nobres e exigiu que as dívidas fossem perdoadas e as propriedades devolvidas. Ele restaurou a justiça financeira. Essa é a mesma justiça que a regra 33, 33, 33 traz para sua casa. Você para de entregar seu futuro aos credores e começa a recuperar o que é seu. E não podemos esquecer a sabedoria de Salomão, o homem mais rico da Bíblia. Ele entendia que a verdadeira prosperidade vem do equilíbrio, da diligência e do temor ao Senhor. Salomão não colocava todos os ovos em uma única cesta. Ele diversificava, criava comércio, construía patrimônio e mantinha reservas. Sua vida mostra que prosperidade bíblica não é ganância, mas ordem, planejamento e generosidade. Quando você olha para essas histórias com atenção, percebe que a divisão 33, 33, 33 não é uma invenção humana. Ela reflete o coração de Deus para o seu povo. Liberdade, herança, multiplicação e proteção. Deus quer que você possua terra que possa ser passada aos seus filhos. Quer que você tenha fontes de renda que funcionem mesmo quando você não puder trabalhar. E quer que você tenha liquidez para agir com fé quando Ele abrir uma porta. Muitos cristãos hoje vivem com o coração dividido entre fé e finanças. Acham que falar de dinheiro é mundano. Mas a Bíblia fala de dinheiro mais de 300 vezes, mais do que de céu e inferno juntos. Deus se importa com como você administra o que Ele te entrega. Aplicar a regra 33, 33, 33 não é apenas uma estratégia financeira, é um ato de obediência e de confiança no Senhor. Se você está sentindo o coração arder agora, é o Espírito Santo confirmando que essa verdade é para você. Deus não quer que você continue servindo aos bancos. Ele quer te ver livre, próspero e capaz de abençoar outros. A autoridade bíblica por trás dessa regra é incontestável, e é exatamente por isso que os bancos preferem que ela permaneça escondida. Nos próximos minutos, vamos abrir ainda mais o véu e mostrar como esse sistema financeiro moderno foi criado para trabalhar contra você, e como a regra 33, 33, 33 inverte completamente esse jogo. Você acabou de ver que a Bíblia é clara e que Deus sempre quis liberdade financeira para o seu povo. Então surge uma pergunta natural. Se a solução é tão antiga e tão poderosa, por que quase ninguém conhece a regra 33, 33, 33? A resposta é simples e dura. Os bancos não têm interesse que você a descubra. O modelo de negócio dos grandes bancos é exatamente o oposto dessa regra. Enquanto a Bíblia ensina equilíbrio, proteção e multiplicação, os bancos lucram quando você quebra esse equilíbrio. Eles ganham bilhões com juros compostos que crescem exponencialmente contra você. Quanto mais tempo você leva para pagar uma dívida, mais eles lucram. Por isso criam campanhas sedutoras. Compre agora e pague em 36 vezes. Empréstimo fácil com taxa baixa, cartão de crédito sem anuidade. Tudo parece conveniente, mas na prática é uma armadilha calculada. Eles te incentivam a colocar quase todo o seu dinheiro na coluna de consumo ou de dívida, enquanto escondem as ferramentas que poderiam te levar para o patrimônio sólido e para o negócio gerador de renda. Você recebe propagandas de financiamento de carro, de viagem parcelada, de celular novo todo ano. Raramente vê campanhas incentivando você a comprar um terreno pequeno, a começar um negócio paralelo ou a construir uma reserva de emergência robusta. Compare lado a lado. De um lado, a regra 33, 33, 33. 33% construindo herança que nunca morre. 33% gerando renda passiva
e 33% te dando liberdade de ação. Do outro lado, o que os bancos promovem. Gaste primeiro, financie o resto, viva para pagar prestações. Eles sabem que se você separar consistentemente 33% para patrimônio sólido, vai precisar cada vez menos de financiamento imobiliário caro. Se você investir 33% em um negócio próprio ou em renda passiva, vai depender menos de empréstimos consignados. E se mantiver 33% em liquidez, não vai cair no cheque especial ou no rotativo do cartão quando surgir uma emergência. Por isso a regra fica escondida. Não é conspiratório, é simplesmente contra os interesses deles. Enquanto você estiver preso no ciclo de dívida, eles controlam seu fluxo de caixa. Quando você aplica 33, 33, 33, você retoma o controle. Você agora está dentro de um segredo que 99% das pessoas nunca vão conhecer. A maioria vai continuar vivendo mês a mês, pagando juros sem fim, achando que é assim mesmo. Mas você, a partir deste momento, não pode mais alegar ignorância. Você recebeu a chave. E a melhor parte é que essa chave funciona independentemente do tamanho da sua dívida atual. Nos próximos minutos, você vai ver provas vivas. Pessoas comuns que aplicaram essa mesma divisão e conseguiram resultados extraordinários. Depois de ver a base bíblica e entender como os bancos escondem essa sabedoria, nada convence mais do que histórias reais de pessoas que decidiram aplicar a regra 33, 33, 33. Vou compartilhar 3 casos que acompanhei de perto e que mostram que essa divisão funciona independentemente do ponto de partida. O primeiro exemplo é o de João, o técnico de 42 anos que mencionei no início do vídeo. Quando ele descobriu a regra, devia 187 mil reais. Seu salário líquido era de 5.800 reais. Em vez de continuar pagando apenas o mínimo das dívidas, ele reorganizou sua vida em 3 colunas. Separou 33% para quitar dívidas de forma acelerada e começar a construir patrimônio sólido. No caso dele, um terreno pequeno que encontrou em uma cidade próxima. Outros 33% foram direcionados para um negócio paralelo. Ele começou a consertar eletrodomésticos à noite e nos fins de semana, transformando sua habilidade em renda extra. Os últimos 33% ficaram como reserva e liquidez para evitar novos empréstimos. Em 31 meses, João quitou completamente os 187 mil dólares, comprou o terreno à vista e hoje tem uma pequena oficina que gera mais de 3 mil reais por mês. Sua esposa conta que a paz voltou para casa e os filhos agora veem o pai como exemplo de superação. O segundo caso é de Lucas, um jovem de 27 anos, analista de sistemas, que morava de aluguel e quase não tinha reserva. Ele ganhava 4.200 líquidos. Aplicou a regra desde o primeiro mês. 33% foram para um consórcio de imóvel, 33% para criar um canal no YouTube ensinando programação básica e 33% para reserva de emergência e oportunidades. Em menos de 3 anos, ele conseguiu dar entrada em um apartamento de 2 quartos. Seu canal já gera renda passiva mensal e ele nunca mais precisou usar cartão de crédito para emergências. Lucas costuma dizer: "Eu não esperei ficar rico para começar. Comecei com pouco e a regra fez o resto." O terceiro exemplo é de Sandra e Roberto, um casal empreendedor de 48 anos que quase perdeu tudo na pandemia. A loja deles acumulou 140 mil reais em dívidas. Ao conhecer a regra 33, 33, 33, eles criaram uma versão familiar da divisão. 33% de todo o faturamento da loja foi direcionado para quitar dívidas e comprar o ponto comercial. 33% foi reinvestido no negócio, reformando a loja, melhorando o estoque e treinando funcionários. Os outros 33% viraram uma reserva que eles chamam de Fundo do Jubileu. Com essa estratégia, em 26 meses, eles zeraram as dívidas, aumentaram o faturamento em 68% e hoje usam parte da reserva para ajudar outros pequenos empresários em dificuldade, criando um ciclo de bênção. Roberto diz que hoje dorme tranquilo, sabendo que não depende mais de banco para tocar a empresa. Essas 3 histórias têm algo em comum. Nenhuma delas começou com muito dinheiro. João estava afogado em dívida. Lucas ganhava salário médio e Sandra e Roberto estavam à beira da falência. O que mudou tudo
foi a decisão de dividir consistentemente em 33, 33, 33, mês após mês, sem desistir. Os resultados não vieram da noite para o dia, mas vieram com disciplina e fé. Nenhum deles precisou de herança, de sorte ou de um salário milionário. Apenas aplicaram o princípio bíblico com persistência. Esses exemplos provam que a regra 33, 33, 33 não é teoria. Ela é prática, acessível e transformadora. Se funcionou para eles, pode funcionar para você, seja qual for o tamanho da sua dívida ou o valor do seu salário atual. Agora que você viu a prova viva, chegou o momento mais importante de todo o vídeo: aprender o passo a passo prático para aplicar essa regra na sua vida, começando ainda esta semana. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Agora, não é mais sobre teoria ou histórias de outras pessoas. É sobre você. Pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas do celular. Vamos aplicar a regra 33, 33, 33 na sua vida ainda hoje. Passo 1. Faça o diagnóstico completo da sua situação atual. Liste todo o dinheiro que entra por mês e todas as suas dívidas, valores e juros. Seja honesto. Esse é o ponto de partida. Passo 2. Divida sua renda em 3 colunas iguais de 33%. Coluna 1. Patrimônio sólido. Use esse dinheiro para quitar dívidas mais caras primeiro e, ao mesmo tempo, começar a construir algo que dure. Pode ser um consórcio de imóvel, um terreno pequeno, ouro ou aportes mensais em um fundo imobiliário conservador. Coluna 2. Negócio. Gerador de renda. Invista em algo que gere mais dinheiro. Pode ser um pequeno negócio paralelo, cursos para aumentar sua qualificação ou aportes em investimentos que pagam dividendos. Coluna 3. Liquidez e proteção. Crie ou fortaleça sua reserva de emergência. Deixe esse dinheiro acessível para oportunidades ou imprevistos. Passo 3. Automatize o processo. Assim que o salário cair na conta, transfira automaticamente os 33% para cada coluna. Use aplicativos de banco ou planilha simples. Passo 4. Comece pequeno, mas comece agora. Mesmo que você ganhe pouco, separe R$300 ou R$500 por mês. A consistência vence a quantidade inicial. Em poucos meses, você já vai sentir a diferença na sua paz interior. Passo 5. Faça uma reunião mensal de conselho familiar. Reúna a família. Mostrem os números. Ajustem o que for necessário e orem juntos agradecendo pela provisão e pedindo sabedoria. Lembre-se, a dívida não espera. Quanto mais rápido você começar, mais rápido sairá do cativeiro dos juros. Mesmo que você tenha apenas $1.000 disponíveis, separe 330 para cada coluna. O importante é criar o hábito. Com o tempo, à medida que as dívidas diminuírem e a renda extra crescer, esses 33% vão se tornar cada vez mais poderosos. Muitos param no meio do caminho porque querem resultados imediatos. Mas a regra 33, 33, 33 é como plantar uma árvore. No começo parece que nada acontece, mas depois de alguns anos, você colhe sombra, frutos e legado. Você já tem todo o conhecimento necessário. Agora só falta a decisão. Você chegou até aqui porque Deus tem um propósito maior para a sua vida financeira. Você agora conhece a regra judaica 33, 33, 33, que os bancos nunca quiseram que você descobrisse. Uma verdade comprovada na Bíblia que pode te libertar da dívida, trazer paz para sua família e construir um legado eterno. Não deixe este vídeo ser apenas mais uma informação. Faça dela uma transformação. Comece ainda esta semana. Separe seus primeiros 33%. Organize suas colunas e dê o primeiro passo rumo à liberdade. Comente agora mesmo. 33, 33, 33 eu vou aplicar. Se você se compromete a colocar essa regra em prática na sua vida. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está sofrendo com dívidas e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. No próximo vídeo, vamos avançar para a versão avançada da regra e mostrar como multiplicar os resultados. Você não nasceu para viver como servo dos bancos. Você nasceu para ser livre. Deus te abençoe grandemente. Nos vemos do outro lado da dívida.